Dorime, interima appare dorime, ameno, ameno, latire. Seja bem-vindo ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio vem falar sobre a mediunidade na infância. É um tema que desperta o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. Mas se por um lado desperta o interesse e a curiosidade, por outro lado traz muitas preocupações aos pais, porque muitas vezes eles não sabem como lidar com esta situação, a mediunidade na infância. Mas afinal, o que é mediunidade? Porque em muitos casos ela se manifesta na infância e quais os cuidados que os pais devem ter quando observar que seu filho, a sua filha lá na infância manifestar a mediunidade e o que eles devem fazer? Para esta temática, aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a professora, a médium de 4 livros psicografados e palestrante espírita, Lizarbe Gomes. Professora Lizarbe, que alegria, satisfação de receber o terceiro milênio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, amigo Madeira. Muito obrigada mesmo. É sempre um grande prazer estar aqui contigo, com os companheiros que vêm, assistem o programa, segundas-feiras aqui. Terceiro milênio é uma grande alegria. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Imagina, merece. A satisfação também é toda nossa. Lizarbe, falar sobre mediunidade na infância, um tema que desperta interesse e curiosidade, também traz preocupações dos pais. Sem dúvida, traz. Para nós entendermos o que é mediunidade e por que, em muitos casos, ela se manifesta na infância. Bem, Madeira, a mediunidade é uma aptidão natural, né, que todos nós temos, essa aptidão de captarmos as influências dos espíritos, de entrarmos em contato com os habitantes do mundo espiritual, de percebermos presenças. Essa é uma aptidão que nós temos, né, em graus variados, intensidades variadas. E muitas vezes ela não tem assim uma data definida para aparecer. Depende muito do planejamento reencarnatório que foi feito para cada um de nós. Há pessoas que já desde a infância são capazes de perceber, de sentir, de ouvir vozes de espíritos, de ver os espíritos. Há outras que só vai se manifestar bem mais tarde, já na idade adulta. E em outras pessoas não chega assim a ser de uma forma mais ostensiva, que é quando a gente diz que a pessoa realmente é médium, né? Quando essa faculdade ela se apresenta de uma maneira mais definida, vamos dizer assim. Então, um outro fato importante que também nós devemos considerar em relação à mediunidade na infância é que a fase infantil, até os primeiros anos de vida, a criança ainda se encontra muito ligada aos afetos que ficaram no plano espiritual. É uma fase na qual ela costuma perceber presenças em torno de si. Às vezes até os bebezinhos a gente olha, se observa, eles parecem que estão olhando para o nada e rindo, né? Isso mesmo. Eles percebem com mais intensidade. E às vezes isso passa, né? Outras vezes é uma tendência que a pessoa leva para toda a sua vida. Depende muito, não há assim uma regra geral, né? Depende muito de cada pessoa, do comprometimento, dos compromissos assumidos, enfim, a gente vai falando isso ao longo do programa. Claro. E a gente também diz que a criança é médium quando ela começa a falar de presenças que só ela está percebendo naquele ambiente. Aí a gente já pode começar a ver que isso pode ser um sinal de mediunidade. O fato de crianças relatarem que veem ou ouvem espíritos, sentem a presença de pessoas que já vivem em outro plano, confirma a reencarnação? De que maneira? Exatamente. A mediunidade é uma dessas aptidões que nós vamos adquirindo, né, ao longo das sucessivas encarnações. Né? E o Espiritismo, nesse aspecto, traz uma ideia bastante inovadora que nos faz compreender o seguinte: ali na nossa frente pode estar uma criança, um corpo frágil, poucos anos de vida,
Mas na realidade pode se tratar, e muitas vezes se trata, de um espírito milenar, né? De um espírito que já tem todo um acervo de muitas experiências, de muitos aprendizados, experiências bem-sucedidas, experiências mal-sucedidas, né? Na área do afeto, habilidades, conhecimentos inatos, né? Que são parte do seu patrimônio de espírito imortal. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita também, por meio desses eventos de fenômenos mediúnicos já na infância, ela comprova a teoria da reencarnação. E só para deixar assim um pouquinho mais claro, temos o caso da conhecida médium Ivone Pereira, né, que relata no seu livro Recordações da Mediunidade, que ela desde muito cedo, muito criança, ela percebia perto dela um espírito por quem ela tinha assim, uma ternura filial. Ela via aquele espírito como se fosse o seu pai. E ela não entendia porque ela não conseguia identificar o pai da existência atual como seu pai. Às vezes ela estava na sua casa, na sua cidade, e parecia que tudo aquilo era estranho, que não era o lugarzinho dela. E ela foi com essa sensação por muito tempo, até que ela conseguiu entender que aquele espírito realmente era o espírito Charles, que foi o seu pai em outras existências. E por meio da sua mediunidade narrou todas essas experiências, né, que são os livros da Ivone Pereira, que contam das encarnações dela como filha dessa entidade que já se apresentava desde a infância. E é legal isso que tu nos traz, esse exemplo, e um outro exemplo que a gente conhece tão bem, fora da Ivone, o do Chico Xavier também, quando criança e tudo, conversando com a sua mãe. Isso foi tão marcante na vida do Chico Xavier, ele se referia tanto a esse fato, que até mesmo no filme que contou sobre a vida dele, mostrou muito nesse contato que ele tinha já aos 5 anos de idade com a própria mãe, que vinha conversar com ele, que vinha animá-lo, não é? As dificuldades que ele já estava passando, enfim. Então é algo que para a criança costuma ser também algo natural, até porque, como a gente falou, nos primeiros anos de vida eles têm um maior contato com o plano espiritual. Então é mais uma das aprendizagens que ela vai fazendo ao longo da vida. Perfeito. O fato das crianças relatarem experiências desta natureza, ainda agora há pouco estava nos falando, no caso costuma trazer, e costuma dizer por vezes, trazer muita preocupação aos pais, que na maioria das vezes não sabem como lidar com a situação. Que cuidados devem ter os pais? Às vezes os pais não sabem lidar com essa situação. Na maior parte das vezes. A criança apresenta essas manifestações mediúnicas, que está conversando com tal e tal espírito, né? E às vezes eles não sabem. Que cuidados deve ter? Os pais, os educadores, as pessoas em geral, familiares que convivem com a criança, muitas vezes não sabem como lidar, como levar essa situação quando uma criança começa a contar que está vendo pessoas que já ninguém mais percebe, que está ouvindo vozes, que está ouvindo conselhos. É uma situação que exige muito tato, muito cuidado. Como se diz, né? Muita calma nessa hora. É verdade, muita calma. Primeira coisa, parece ser ter uma orientação muito básica, mas que vale a pena a gente falar. Prestar muita atenção na criança. Prestar muita atenção, porque nem sempre também ela fala. Às vezes ela muda um pouco o comportamento, né? Fica mais arredia. Não conta, às vezes ela fica constrangida de contar. O que vão achar de mim? Vão achar que eu estou mentindo, vão achar que eu estou inventando. Observar a criança, né? Conversar. Se ela começar a falar, contar sobre o acontecido, não achar que ela está inventando coisas, que ela está fantasiando, porque a gente tem que ter assim, um certo cuidado para distinguir o que pode ser da mentalidade da criança, na criação da mente infantil, daquilo que é uma descrição real, um relato contundente, coerente. Às vezes a criança começa a falar de pessoas que ela sequer conheceu e ela descreve tão bem, né? Pessoas que até desencarnaram antes do nascimento dela, e ela conta e fala: fulano veio aqui, falou isso, falou aquilo.
Então ela conta aquilo assim com muita segurança e até com naturalidade, porque para ela é um fato natural. É um fato natural. O adulto é que se assusta. Bastante. Mas justamente porque nós não estamos acostumados a ver a vida dessa maneira. A gente pensa que é tudo só aqui na vida material que acontece. Isso mesmo. E esses fatos, Madeira, quem trabalha em centro espírita também nota muito isso. Muitas vezes acontece que é para sacudir os pais, que é para despertá-los, né, para essa nova realidade. Quantas vezes as pessoas dizem que nunca sequer deram importância para fatos relacionados à doutrina espírita, mas quando viram um filho ter esse tipo de reação, né, diante de uma situação assim que poucas pessoas entendiam, aí sim começaram a se interessar, começaram a frequentar um grupo de estudo, começaram a procurar apoio. E é o que se deve fazer mesmo nesse momento. Mas em nenhum momento dizer para a criança que ela está mentindo, que ela está inventando coisas. Ouvir com calma. O que esse amiguinho conversa contigo? O que ele te diz? Né? E aí ver se é uma conversa agradável, saudável, nada demais. Claro. Agora, se é algo que apavora a criança, que assusta, que a deixa assim atemorizada, aí os cuidados já são maiores, né? Mas é sempre agir com calma, com bom senso e não se constranger mesmo se tiver que procurar ajuda de algum centro espírita que se dá mais confiança, porque é uma medida que vai auxiliar bastante a criança nessa fase. Com certeza, vai ajudar bastante, ter essa humildade, né, de também saber de pedir ajuda. Porque a doutrina espírita, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma doutrina de supersticiosos, né, de pessoas que são dadas a práticas estranhas. Não, as práticas espíritas são fundadas dentro da lógica, da racionalidade, do amor ao próximo. Então ninguém vai buscar, como se diz, o remédio lá na ferragem, né? Tem que procurar um lugar onde possa ter uma orientação mais adequada àquela realidade que está vivenciando. Elizardo, muitas vezes as crianças relatam ver amiguinhos e espíritos bons ao seu redor. Às vezes eles relatam isso, ó, mãe, pai, tô vendo tal amiguinho, mas são bons. Mas, porém, em outros casos, relatam visões que apavoram, intimidam e, por vezes, até perseguidores. Esses casos podem caracterizar a chamada obsessão infantil? E te pergunto, por que os espíritos podem perseguir até mesmo as crianças? Recordando que nós já comentamos, né? A criança é um espírito milenar que, quando começa a dar manifestações mediúnicas, a ter essas manifestações ainda na infância, devem ser analisadas com muito cuidado, não se deve estimulá-la e também não se deve reprimi-la. E no caso dela estar manifestando medo, se dizendo assediada em pesadelos, em visões, há que se ter aí um cuidado mais especial ainda. Porque os espíritos inferiores podem sim perseguir os seus desafetos, buscando vingança, mesmo estando esses desafetos encarnados ainda como crianças. É algo que para nós pode parecer estranho, mas é o que combina perfeitamente com as leis divinas, né, de ação e reação. O corpo é de criança, mas como tu disseste lá no início, mas o espírito é milenar. Pode estar seriamente comprometido com entidades perversas. Claro. Conforme já dizia Jesus, a cada um conforme as suas obras, né? Então, tem esse momento expiatório até entrar em conciliação com essas entidades perversas. Às vezes também são entidades que não são propriamente vingadoras, nem entidades perversas. Se aproximam porque querem se divertir, porque gostam daquela criança, mas não por mal, né? Apenas por isso que é importante observar os relatos da criança, que às vezes é um brincalhão que quer fazer com que a criança se distraia com uma brincadeira perigosa, por exemplo. Aí cabe aos pais terem cuidado. Não, tu vais fazer aquilo que nós estamos te orientando. Primeiro tu vai conversar conosco antes de tomar qualquer atitude, né? Para evitar que a criança, na sua ingenuidade, né, possa fazer algo perigoso para si mesma. Mas com os devidos cuidados recomendados também pela doutrina espírita, que a gente vai falar a seguir,
esse processo todo de assédio de entidades do mal tende a cessar. Né? Para tudo a gente encontra uma solução no bem. Eles tendem a cessar. Sim. Mas que no momento deve trazer uma preocupação, às vezes o sagrado fica até apavorado com a situação, né? Com certeza. E há pessoas que levam para aquele lado, assim, da criança está sendo influenciada por entidades demoníacas. Isso. Né? E cresce mais o pavor, ainda cresce mais o medo. Não, esse tipo de visão não ajuda a criança, só faz com que ela se sinta ainda mais confusa, mais insegura, e aí perde toda a espontaneidade. Né? Porque se há um caso de obsessão, ele deve ser tratado com muito amor e com muita calma, sem essas vibrações de revolta, sem essas emissões de pensamentos negativos que só vão agravando a situação. Né? E uma outra pergunta eu te faço, Lizarbe, é aconselhável a educação mediúnica na infância? É aconselhável? Não é. Não é? Não é aconselhável. Por que não é aconselhável? Porque a criança, ela ainda está em fase de crescimento, de formação, o seu organismo ainda está em formação. A mediunidade também é orgânica. Nós sabemos que quem é médium já nasce com o seu organismo preparado para aquela função. Inclusive o seu próprio sistema nervoso já é preparado para essa finalidade, conforme for a prática mediúnica que ela vai se dedicar. No caso da criança, isso ainda está em processo de formação. E também a criança ainda não tem o discernimento suficiente que um adulto já tem para lidar com o mundo dos espíritos, ou deveria ter, né? Pelo menos. Claro. A prática mediúnica não é também, as pessoas imaginam, vai lá num determinado dia da semana, passa algumas horas recebendo as mensagens dos espíritos e fica por isso mesmo. Não, não é apenas isso, exige muito mais. Bem mais. Exige muito cuidado, muita dedicação, disciplina, renúncia até de algumas coisas. E isso exige demais de uma criança, né? Essas disciplinas todas. Então não se deve ter pressa, não se deve achar porque a criança está percebendo as entidades espirituais, já achar que ela tem que educar a sua mediunidade, até porque nem todas as pessoas também têm tarefas a cumprir nesse aspecto. Então, há que se ter calma, há outras formas de se auxiliar essa criança, que não necessariamente pela prática mediúnica, que ainda não é o momento. Então te pergunto, né, como se pode ajudar a criança? Nesse sentido, que apresenta essas manifestações mediúnicas, como se pode ajudar uma criança? Bem, a doutrina espírita nos indica, né, nos orienta 3 práticas importantes nesses casos: o passe, o evangelho no lar e a evangelização. O passe, porque o passe vai ajudar a criança a reequilibrar as suas energias, a fazer com que essas manifestações pouco a pouco vão diminuindo de intensidade. O evangelho no lar é algo extremamente salutar, porque na nossa casa, quando nós reunimos os nossos familiares num determinado dia da semana, naquele horário sempre constante, para fazermos o estudo, para fazermos as nossas preces, isso pouco a pouco vai ajudando muito na qualidade do ambiente do nosso lar, atraindo boas entidades espirituais e fazendo com que esses amigos que a gente estava falando, que às vezes vêm para brincar ou para se divertir apenas, eles ou acompanham a mudança, né, da família nesse aspecto, ou eles tendem a se retirar. Verdade. Porque não vão mais encontrar aquele clima ali que eles gostam, né, de brincadeira tão somente. Então é algo que ajuda muito também a criança, vendo os familiares orarem, né, procurarem uma boa sintonia com os espíritos bons, é algo que vai ajudá-la, vai ser um exemplo muito bom para toda a sua vida. E também a evangelização, para aqueles pais que querem dar às suas crianças desde cedo uma boa formação na área da religião, né, ligá-las com Deus.
Então, os centros espíritas, acredito que aqui em Pelotas mesmo vários centros espíritas oferecem trabalho em evangelização. É onde a criança vai aprendendo as primeiras noções da doutrina espírita, para que ela possa ir pouco a pouco entendendo, sem medo, sem receios, essa sua capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual. E aqui recordando, né, um trecho do livro Vereda Familiar, psicografado pelo nosso querido Raul Teixeira, o Espírito Teresa de Brito faz um importante alerta aos pais. Ela diz assim: se os teus filhos estiverem ainda sob a tua tutela, não creais na validade do conceito de deixá-los ir sem religião, sem Deus. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual. É importantíssimo este alimento espiritual. A gente se preocupa muito com as questões espirituais. Com as questões materiais. Com as questões materiais, isso. A gente se preocupa muito, né, na questão material, mas às vezes a gente deixa para depois. Cuida um pouco com a instrução espiritual, né? É verdade. A gente sempre deixa para segundo plano essas questões da espiritualização, da religiosidade, em busca de Deus. Às vezes a gente vai, muitas vezes é pela dor. E não se dá conta, né, de que às vezes os nossos filhos precisam. Às vezes os pais dizem: mas eu me criei sem religião nenhuma e sou uma pessoa de bem. Tá certo, né? É o que conta realmente. Claro. Ser uma pessoa de bem. Mas dependendo do caso, às vezes o filho necessita assim de uma orientação mais intensa já nos primeiros anos, né? E não é nada bom deixá-los ir sem Deus, sem nenhuma orientação religiosa, conforme fala aqui a Teresa de Brito, porque mais adiante ele vai sentir falta disso. Enquanto então ele está aos nossos cuidados, ele precisa receber algum tipo de orientação. E o Evangelho no lar, claro que daqui a um tempo mais, se ele quiser mudar a sua opção religiosa, escolher outra doutrina filosófica, estará a seu critério, mas nos primeiros anos nós cumprimos com a tarefa que nos competia, claro, de oferecer a ele alguma orientação. É importante, né? Já a gente vê em alguns casos, né, que quando nasce um filho, uma filha, às vezes a primeira coisa que o pai e a mãe, não são todos, fazem é dar um time de futebol para o filho ou para a filha, uma camiseta, né, de um determinado time. É verdade. Mas quando chega na parte da religião, parece que os pais, eles colam as placas. São indiferentes. Eles são indiferentes, né? Aí dizem que não, vão deixar que o meu filho, minha filha, quando crescer, escolher a religião. Mas não deixar para o filho e a filha escolher o time que eles querem torcer. Os pais já deram lá na infância. É verdade, né? Já batizaram com um time que tem que ser. Já batizaram com um time que tem que ser. Se a criança não quer ser, dá até briga na família. Aí quando chega na parte da religião, não, deixa meu filho crescer, minha filha crescer. Mas lá na infância já deu o time, né? Do futebol que o filho ou a filha tinha que torcer. Sim. Isso é muito comum. Muito comum. O fato de acontecerem casos frequentes de mediunidade na infância está relacionado ao fato da transição da Terra para o mundo de regeneração? Está relacionado, sim, porque à medida que a humanidade vai avançando em conhecimento e sentimento, ainda que lentamente, né, mas vai avançando, a mediunidade tende a ser compreendida com mais naturalidade, né? Tende a ser melhor compreendida e tende sim a fazer parte da vida das pessoas cada vez mais cedo. É parte do desenvolvimento da evolução natural. E se nós observarmos, esse tema já vem sendo tratado já com não tanto assim receio. Eu recordo, por exemplo, e muitos que assistiram vão lembrar, de uma novela que passou recentemente, se não me engano, Páginas da Vida, onde ali mostrava, né, um casal de crianças, os dois irmãozinhos, a Clara e o Francisco, que conversavam com a mãe desencarnada. Isso serviu para chamar a atenção de muitas pessoas para esse fenômeno que acontece em tantos lares. Também o filme que foi muito comentado, né, até hoje é comentado, que é O Sexto Sentido, mostrava aquele menino que via com muita clareza, com muita nitidez as entidades em redor dele, muitas delas narrando os seus dramas, as suas aflições, elas o procuravam para fazer esses relatos, porque sabiam que ele era sensível a elas. Então são casos que
que vão sendo conhecidos, vão sendo comentados e vão servindo para melhor compreensão dessa realidade. O livro Uma Chance para o Amor, de autoria do Espírito Fernando, esse livro que foi psicografado aqui pela nossa convidada, pela médium Elizarbe Gomes. Neste livro, o autor traz o relato de uma criança que conversa com a sua mãe, a qual é desencarnada. Nos comente um pouco, né, do relato dessa criança, né, que conversa com essa mãe, a qual está lá no livro, Uma Chance para o Amor, do Espírito Fernando. Exato, né? Entre os vários temas que o amigo Fernando tem tratado nos seus livros, né, Veredas da Paz, O Monge Guerreiro, no livro Uma Chance para o Amor, ele conta a história da Tarsila, que é uma menininha de 7 anos, e que começa a conversar com a mãe, que já havia desencarnado. Para espanto, né, do pai, que a princípio não acredita, o avô também não sabe como lidar com a situação. E quem vai ajudá-la nesse processo todo é um tio com o qual ela tinha muita afinidade, né? Ela começa a conversar, o tio vai buscar assim, formas de ajudá-la, encontra um centro espírita, para o qual ela é encaminhada para a evangelização, para o passe. Então as coisas vão melhorando, e esse tio que vem ajudar essa menina já era alguém que havia se comprometido muito seriamente com ela em outras encarnações, quando ela já era uma médium. E ele ajudou a desvirtuar essa mediunidade. Então, nessa encarnação atual, esse tio veio com o compromisso de ajudar a menina com a sua mediunidade. Por daí o nome do livro, né? Uma Chance para o Amor. Uma Chance para o Amor. E que trata, então, esse caso com o devido tato, a devida cautela, para que não cause ainda mais confusão na mente da criança. Conforme nós relatamos agora há pouco também, com o Chico Xavier aconteceu isso. Foi. Né, dele ter contato com a mãe desde cedo, a mãe já desencarnada. O Divaldo Franco também várias vezes se referiu a um indiozinho. Também, o Divaldo também é a mesma coisa. Que conversava com ele, né, que brincava com ele já não distinguia, mas que lá, muito tempo depois, ele vai se dar conta que era um espírito que vinha brincar com ele, mas era algo natural. O índiozinho de Jaguaruçu, ele conta, né? Então, são fatos que muitas vezes acontecem na vida da pessoa para despertá-la para algo maior, tanto a ela como seus familiares. Perfeito, Elizarbe. O fato de as crianças manifestarem mediunidade pode indicar que necessariamente ela tem uma tarefa a cumprir nesta área, ou pode se tratar de um evento passageiro? É aquele caso, né, quando a criança ela manifesta a mediunidade, né, ela tem uma tarefa ou é um caso que vai passar? Quando a criança manifesta mediunidade desde cedo, ela não deve ser vista assim como uma pessoa especial, diferente, um missionário, né, uma pessoa, porque nem sempre, necessariamente, como falou a pergunta, ela terá uma tarefa a realizar na área da mediunidade. Em alguns casos são eventos passageiros, que acontecem na infância e depois já não acontecem mais. E em outros momentos, dependendo sempre dos compromissos que cada um de nós tem na espiritualidade, em outros momentos ele pode aflorar mais tarde, ele pode voltar na época da adolescência, da idade adulta, e podem ser também eventos constantes na vida do indivíduo. Varia muito de pessoa para pessoa, claro, varia. De acordo com a necessidade de cada um. Não necessariamente que a criança traga uma tarefa mediúnica a ser trabalhado. Pode ser uma coisa eventual, pode ser uma coisa passageira. Há outros médiuns também que são hoje médiuns conhecidos, mas que não tiveram episódios de mediunidade na infância. Isso. Começou um pouco mais tarde. Verdade. Depende do que ficou combinado, né, previamente. Também. Era o nosso planejamento reencarnatório, juntamente com os nossos amigos espirituais. Elizarbe, reserva esses minutos finais para as tuas considerações. Tá certo, Madeira. É um assunto palpitante, um assunto muito vasto. Agradeço muito pelo convite, pela confiança que me foi depositada para tratar desse tema. É um aprendizado muito interessante. E para aqueles pais que desejarem estudar um pouco mais sobre o assunto, pais, educadores, enfim, recomendamos a leitura do livro dos Médiuns, capítulo 18, que trata desse tema, mediunidade na infância, algumas perguntas que já mereceram a atenção de Allan Kardec.
né, naqueles tempos, porque são fatos que aconteceram sempre. A mediunidade faz parte da trajetória do ser humano. E a mediunidade, quando se apresenta na infância, não deve ser de maneira alguma um motivo de medo, de susto, de desconfiança. É um fato inquietante, mas que, se levado com cautela, com amor, com paciência, com cuidado, tende a ter um final bem interessante para todos, né, sem maiores problemas, e que possa servir realmente para o aprendizado, para o amadurecimento de todos e para o conhecimento da vida espiritual. Lizardo, queremos assim te agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo informações e esclarecimentos assim tão oportunos, né, e importantes sobre a mediunidade na infância. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, meu amigo. Que a gente possa estar sempre aqui colaborando de alguma maneira. Estará sempre, com certeza. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por você. Desejamos que tenha assim um dia maravilhoso e uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.